Agora 7h29, bom dia. Começa aqui no Cabo de Santo Agostinho, esta metrópole, o nosso encontro desta terça-feira. Hoje é dia 13, que não é sexta-feira, é 13, mas terça-feira. E eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje, Fabiola. Pela noite de ontem, a lua, mais uma vez, estava um espetáculo. E da minha casa, né, eu consigo ver com tranquilidade. E aí eu agradeço a ele pelo acordar de hoje. E o meu pedido amanhã de hoje é que tenhamos aí uma terça-feira regada de saúde, de paz, de equilíbrio emocional. A sociedade brasileira não é por conta só da política, mas por conta das epidemias, né? Tem aí a varíola do macaco, tem a própria Covid ainda, e outras doenças que deixam os profissionais de saúde, os cientistas inquietos, buscando uma cura, e a sociedade muitas vezes inquieta pela enxurrada de informações que recebem diariamente pelas redes sociais. E aí eu quero dizer, ontem eu vi uma colega nossa, ela é psicóloga, a Juliane, ela mandou para mim, disse, Batata, numa mensagem, disse, agradecendo ao Criador por tudo, ela disse, Deus é Deus em qualquer situação. Mas é uma verdade. Muitas vezes, aí eu dizia para ela, é importante que tenhamos maturidade e equilíbrio emocional para compreender a vontade dele em nossas vidas. Para você que está me vendo aí pela internet, pelo site ou pelo aplicativo, você pode escutar também, pelo nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso muito obrigado. A minha convidada já está aqui, é a deputada estadual, rumo aí à Câmara Federal. Daqui a pouquinho eu já vou conversar com Fabiola Cabral. E lembrar que no segundo bloco, né, você já pode deixar a sua pergunta. É isso? Seis perguntas, né? São 6 perguntas, tá? Aqui me diz a produção, são 6, para eu não esquecer. Você pode deixar pelo nosso WhatsApp, que é o 85499334. Você pode também fazer pelo Facebook ou pelo Instagram. Né? É só deixar lá o seu nome, de preferência a sua comunidade, né? E a sua pergunta, que com certeza eu vou fazer a pergunta aqui para a nossa convidada de hoje. Vamos às manchetes que são destaques hoje? Começando pela Folha de Pernambuco, 10 mil vagas em cursos gratuitos, é isso? O Diário de Pernambuco, sem imprensa livre, não há democracia. Jornal do Comércio, Pernambuco estagnado no ranking, né? Em relação ao emprego e outras áreas. A Tarde Salvador, Bruno Reis é reprovado por mais da metade da população. Diário do Nordeste, Fortaleza, para quem migra os votos no segundo turno no Ceará. Tribuna do Norte, Natal, Fátima tem 39,88, né? Contra outros candidatos que 18,18, Fábio Dantas 13,47. 0 hora de Porto Alegre resiste ao agosto com mais homicídio desde 2018. Estado de Minas, busca por voto intensifica batalhas nos tribunais. Correio Brasiliense, TRE, confirma a candidatura de Paulo Otávio, né? O Dia Rio, Caixa lança pacote de serviços com desconto para mulheres. O Globo Rio, Rosa Weber promete STF vigilante pela democracia. E a gente tem aí Folha de São Paulo, Rosa assume STF e alerta contra desafiar ordem judicial. Essas são as manchetes que circulam nos jornais de hoje, desta terça-feira, dia 13. Para você que está acordando agora, meu bom dia. Começa aqui o Passando a Limpo e vai até às 8h25 da manhã. A gente vai estar encerrando amanhã a nossa série de entrevista com os candidatos à Câmara Federal. A partir da quinta, é isso? A gente começa a receber os candidatos que disputam uma cadeira na Assembleia Legislativa. Deixa eu dar um recadinho para você que tem carro e quer fazer manutenção. Você deve procurar uma oficina que lhe proporcione qualidade, garantia e confiabilidade. Estamos falando da Atalante Autopeças e Serviços Automotiva. Reparos de câmbio automático, CVT, revisão de suspensão, revisão de freio e outros serviços que você pode fazer
lá na Atalante Autopeças e Serviços Automotiva, localizada na PS 60345, ao lado da Igreja do Amor. Telefone 9912-5496. Para você que está fazendo aniversário hoje, meus parabéns e que Deus continue abençoando tua vida. Fabíola Cabral, microfone aberto. Inicialmente, só a sua saudação à população que nos acompanha. Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes da Cais FM, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Muito bom dia. Agradeço aqui, já parabenizo, Eli, pelo espaço para você poder ajudar a democracia, para a população do Cabo, principalmente, poder ouvir e conhecer os candidatos postulantes aos cargos de deputado federal, deputado estadual. Então, aqui agradeço e já parabenizo aqui pela oportunidade. Fazendo uso aqui um pouco da sua fala, esse é um espaço, alguém me perguntou, pô, Batata, por que não trazer só os candidatos que estão aparecendo na pesquisa? E aí, o que é que eu fiz aqui? Eu conversei com a minha equipe e são 15 candidatos no Cabo, com domicílio eleitoral aqui. Dos 15, 13 são homens e 2 são mulheres. Ontem eu recebi aqui a Beto Barros, e hoje eu recebo você. E aí agradeço porque, em respeito, não é só a mim, em respeito ao eleitor, que vai ter a oportunidade, que você nem sempre, por mais que você vá para as ruas e converse com a sociedade, aqui você tem um alcance maior. Quem mora na comunidade rural, de difícil acesso, mas o raio está ligado, está ouvindo você. Essa é uma realidade. Com certeza. E é muito importante a gente poder estar aqui, ter esse canal. Gostaria que tivessem outros canais, Batata, que a gente pudesse conversar com a população, esclarecer alguns fatos, apresentar nossas propostas, o nosso perfil. Tem muita gente ainda que não nos conhece pessoalmente, então isso aqui realmente é um caminho para a gente poder mostrar um pouco das nossas intenções, né, do nosso carinho, dos nossos projetos, né, pelo Cabo e, nesse caso, especialmente por todo o Pernambuco. Né, uma campanha estadual, uma campanha que não é fácil, Batata, a gente precisa percorrer o estado inteiro. Eu, como mãe, tenho 2 filhas, estou bem ausente da minha casa, mas existe um propósito para isso. Tenho conversado bastante com elas. E esse é mais um desafio de mais mulheres na política. A gente sabe que a gente, como mãe, como mulher, a gente enfrenta isso. É mais um desafio. A gente está aqui com muita força, com muita coragem para a gente lutar e conseguir passar isso e chegar até a Câmara Federal para ajudar todos os pernambucanos, em especial o Cabo de Santo Agostinho. Eu queria só que você pudesse se apresentar. Vocês que muita gente não conhece a Fabíola, não é? A Fabíola profissional, a Fabíola mãe, a Fabíola deputada estadual. E no finalzinho você pudesse responder o que lhe motiva, não é? Você hoje encerra o seu mandato agora, dia 31, está afastado, né? Mas aí você exerceu aí o mandato como deputado estadual. O que motivou a você a ir para esse pleito da Câmara Federal, por favor? Na verdade, eu estou no meu primeiro mandato como deputado estadual. A gente foi um mandato super difícil, como a gente já estava até conversando aqui um pouco antes de começar aqui a entrevista. Eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou, que foi um mandato muito difícil. Foram 2 anos que a gente teve que se ausentar da rua, mas a gente chegou lá, graças à confiança da população. Foram quase 42 mil votos, né, em 2018. Foi uma campanha muito bonita. A gente teve apoio de muita gente, acreditando muito em mais mulheres, inclusive no poder, em espaços de poder. Por isso também que eu me coloco aqui novamente. Mas a gente teve esse mandato difícil, mas que a gente conseguiu percorrer. Eu acredito, eu sou um entusiasta, Batata, Sim, da política olho no olho, do corpo a corpo. Eu não acredito que o político precisa estar em gabinete. E tenho feito um momento de conscientização para todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar, deles entenderem isso, que eles não podem se colocar abaixo de nenhum político. Muito pelo contrário, a vontade do povo é soberana. A gente precisa respeitar, obviamente, todos os postulantes, todos os políticos, acreditando que, inclusive, toda autoridade é constituída por Deus. Mas a gente precisa saber que eles estão ali, nós, no caso eu, estou ali representando todos vocês. A gente é um pedaço de cada um. Então, a gente não pode ser considerado em outro patamar, como eu tenho percebido que as pessoas falam, é você aqui, você que prestígio você está aqui nos dando. Não, é obrigação do político. Assim como ele faz toda a campanha na rua, vai na sua casa pedir o voto, ele precisa voltar, precisa estar na rua. Uma das primeiras coisas que eu fiz como deputada estadual foi criar um gabinete itinerante para a gente poder percorrer o estado, todos os bairros, para a gente ouvir a população. Acredito muito que quanto mais a gente escuta, a gente menos erra. É muito importante fazer esse tipo de política, olhar no olho das pessoas, tá? A gente está presente.
E, além disso, aqui no Cabo, eu criei um gabinete também fixo, que é o gabinete externo, que fica aqui no centro do Cabo. Então, é algo que a gente precisa manter esse contato, não só atuação parlamentar, mas presença. A população está carente de atenção, a gente percebe isso em todo canto que a gente vai, então a gente precisa continuar isso, estar mais próximo do povo. E o que mais me motiva na política é justamente a gente poder ter mais mulher, é mais representatividade, é estar lá em Brasília, estar em outros espaços na Assembleia para poder representar o povo, brigar por pautas, inclusive mais femininas. Ok. Você falou da sua profissão, né? Que aí o pessoal, você não é só a política, você tem uma profissão, você acabou de dizer que tem 2 filhas. Exatamente. Eu sou mãe, eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhas, Luiz e Helena, minhas preciosidades. Sou formada em publicidade, trabalhei com marketing por muito tempo, né? Trabalhei muito na retaguarda, nos bastidores da política por alguns anos. E aí, quando as pessoas me pediram para eu ser candidata, que eu fui inclusive informar, né, o meu líder, que é o meu pai, Lula Cabral, ele inclusive se assustou porque eu jamais cogitaria ser candidata, mas as pessoas viram que o meu perfil de ouvir a população era algo que precisava muito na política, de estar perto, de ter essa vontade de estar junto, de ouvir, para a gente poder resolver o problema. Então foi por conta disso que me motivou a entrar na política, e agora a gente consegue alçar um pouco mais alto, a gente já tem uma base montada, a gente já entende um pouco mais de como as coisas funcionam, de como a gente pode melhorar, de destravar, de trazer recurso para ajudar inclusive a nossa futura governadora Marília Reis. Ok, você falou de conhecimento, da sua vivência na Assembleia, conhecendo o sistema. Por diversas vezes eu lhe provoquei através deste microfone a questão do acesso às nossas praias, que é um turismo, não é? E aí você sempre nos atendeu e tem nos atendido. A minha pergunta é se você vai levar para Brasília essa bandeira, que é a questão do turismo, do meio ambiente. Me fala um pouquinho dessa tua vivência. Com certeza, Batata. Inclusive, é algo que eu já tenho conversado agora mesmo na campanha, na pré-campanha, com a própria nossa futura governadora Marília Reis. Que eu tenho dito que quantas e quantas vezes o atual governador, Paulo Câmara, ele firmou esse compromisso com a população do Cabo e não honrou, de a gente poder duplicar, a gente poder melhorar a nossa PE28, que dá acesso às nossas belíssimas praias, nosso litoral aqui no Cabo. E é algo que ela falou que era um compromisso dela. Enquanto deputada estadual, cobrei, fiz diversas indicações, uma delas foi atendida a muito custo para a gente poder fazer a limpeza, porque a gente não tem nem acostamento, não tem iluminação, não tem sinalização vertical, horizontal, e tudo isso precisa ser resolvido e melhorado. Aquela estrada realmente é bem perigosa, todo mundo se queixa, muitos lugares que eu vou, Batata, as pessoas falam, eu estava inclusive na Coab essa semana, e uma moradora lá falou assim, Fabiola, eu tenho medo de ir para as praias, porque assim, é muito perigosa a PE28, então a gente precisa, o que é que você vai fazer por isso? A gente tem praias belíssimas, potencial turístico gigante, e a gente precisa impulsionar isso, e eu concordo. É uma bandeira minha, com certeza, ela até falou, eu sou mãe também, eu quero levar meus filhos para a praia, eu tenho medo até de chegar lá, e quando eu chego lá as coisas não estão preparadas, então pode ter certeza, Batata, que é algo que eu já conversei inclusive com a Marília, ela se comprometeu. Infelizmente, o atual governador não cumpriu, mas eu tenho certeza absoluta que ela também, como mãe, ela vai ver, ela como mulher empreendedora, ela tem uma visão, ela tem muita vontade de fazer, e eu vou estar lá junto dela, junto do nosso futuro deputado estadual, Lula Cabral, pedindo, reivindicando para que ela invista, sim, na melhoria dos acessos, para que a gente consiga trazer também recursos para melhorar a estrutura realmente das praias, para que a gente consiga ter um potencial turístico maior. A gente sabe a qualidade que tem, natural, que foi Deus que fez, sabe? Esse litoral lindo que a gente tem, e a gente precisa investir mais em estrutura para a gente poder receber turistas, a gente poder aquecer nossa economia, e a gente só tem realmente a melhorar nesse quesito. Então podem contar comigo, pode ter certeza que estarei lá em Brasília e Lula Cabral aqui na Assembleia, junto de Marília, para a gente poder melhorar essa questão do turismo da nossa cidade. Você falou agora aí, deixou para mim uma deixa, a questão do aquecimento econômico, né? E o assunto que você é bem conhecedora, que você faz esse trajeto diariamente aqui para Recife e volta, é a questão da mobilidade urbana. Se prometeu aí fazer aquele arco, né? Ali de Paulista para cá, e não aconteceu. Você vê as nossas BRs aí como é que estão, né? Nossas PE.
ligando ali, que você tem família ainda em Vitória, né? E hoje, para ir a Vitória, se for pela BR-101, está praticamente impossível chegar lá. Você, como deputada estadual, você é conhecedora. Chegando a Brasília, você também vai ter essa bandeira de luta, defender a questão da mobilidade para Pernambuco? Batata, uma coisa que eu tenho sentido bastante e de revolta mesmo na população no estado inteiro é com relação aos acessos. Né? As PRs, as BRs estão todas muito prejudicadas, são muito perigosas, muito cheio de buraco. A gente, inclusive, agora na campanha, principalmente, a gente tem enfrentado bastante trânsito, né? Porque a mobilidade está um terror no estado inteiro. A BR-232 está passando agora por uma duplicação, uma triplicação num trecho que está deixando um caos. A gente, para conseguir fazer um trajeto de 1 quilômetro, 2 quilômetros, demora quase 1 hora. Então, é algo que realmente precisa ser pensado e tratado com bastante atenção, com bastante força mesmo, empenho, porque precisa disso. As estradas estão numa situação deploráveis. A gente precisa ter realmente atenção a isso, pela segurança de quem transita, para poder a gente agilizar isso, a gente poder ter isso tudo, como você falou, envolve o desenvolvimento econômico do nosso estado. A gente precisa dar acesso, a gente precisa dar fluidez ao nosso trânsito para que as coisas funcionem. E não a gente fique preso no trânsito. E outra coisa, a questão do perigo mesmo, das estradas totalmente esburacadas, né? Sem sinalização, sem iluminação, como eu já falei da P28, que é um exemplo. Mas tem estradas ainda bem piores que a gente tem visto. Muitas estradas, inclusive, que foram dadas ordem de serviço mais de 3 vezes que não foram feitas. Tenho visto Marília falar muito sobre isso, sobre investir, sobre a importância de se investir nas estradas, a gente poder recuperar todas elas, fazer um plano realmente que consiga fazer essa recuperação para que a gente possa melhorar, né, a fluidez do trânsito, para a gente consiga aquecer nossa economia, que o desenvolvimento econômico venha realmente ao nosso estado e voltar a gente ter uma possibilidade de crescimento, melhorar o nosso estado nesse sentido. A gente teve na gestão, né, do nosso ex-presidente Lula, a gente teve SUAP, que a gente pôde ver o quanto melhorou a questão da economia da nossa cidade, né, do nosso estado como um todo, e a gente tem certeza, a gente sente que isso vai voltar. A gente vai ter a oportunidade de mais empregos para os nossos jovens, com muita segurança, que o pobre volte a poder ter comida em casa, que hoje em dia não tem. Ok. Dentro do tema ainda, Fabíola, eu queria esticar mais um pouquinho essa conversa nossa. Claro. Você é conhecedora de que o Cabo, no passado, foi agraciado com um projeto que não foi efetivado, que era o metrô até a Charneca. Sim. Era para chegar até a Charneca. O metrô até a Suape. Chegando também a Brasília, você vai provocar os demais pares, né? Porque o projeto pode ser de autoria sua, mas é preciso que haja a aprovação dos demais pares, para que Pernambuco, né, possa voltar ao crescimento dentro do tema mobilidade urbana, tendo o acesso à Suape, né, que é importante, e o acesso ao próprio cabo, porque a gente tem um VLT hoje que está sucateado. Sucateado. Tenho recebido, inclusive, muitas reclamações sobre o VLT, inclusive sobre a própria estação, né, a forma como a insegurança também ali reina, que é um tema, inclusive, a ser conversado. Acredito que a gente vai tocar no assunto ainda mais na frente, vai estar aqui na nossa conversa, que as pessoas estão inseguras, as pessoas não conseguem, as pessoas têm medo de sair de casa. Então a gente pode ter certeza absoluta que estarei lá em Brasília, estarei com certeza conversando, a gente podendo mostrar a importância. A gente precisa abraçar as causas e mostrar para os demais pares, para o governador, para o presidente, para os ministros, a importância disso. Estar lá incansavelmente, Batata, abraçando realmente essas causas e trazendo benefício para a população. Então, tudo que tiver dentro disso, que a gente conseguir dar viabilidade, analisando, nem tudo a gente vai conseguir fazer. Sim. Eu tenho consciência disso. Não adianta a gente chegar aqui e falar de milhares de coisas, milhares de pautas, dizer que a gente vai conseguir resolver. Mas uma coisa a população do Cabo pode ter certeza. Eu estarei lá brigando e firme na luta para que a gente consiga resolver as principais pendências.
os projetos que estiverem ainda em pauta para ser aprovado, que beneficie diretamente a população, a gente vai lá brigar para colocar, para votar e aprovação. E uma coisa que eu gosto de fazer, Batata, é conversar. É justamente isso, é chegar nos nossos amigos, pares, deputados, mostrar a importância, se for preciso, ir de gabinete em gabinete, explicando a importância para que a gente consiga esse apoio para as votações dos projetos mais importantes que beneficiem a gente. Ok. Agora, 7h48, aqui no estúdio a gente conversa com a deputada estadual, né, que é a Fabíola Cabral, que está aí concorrendo a uma cadeira na Câmara Federal. Lá no início da sua fala, eu nem perguntei, mas você aproveitou e abusou da emoção e falou que você tem um gabinete funcionando no Cabo, que você montou uma estrutura itinerante, uma van, para percorrer o estado. Chegando aí a minha pergunta, chegando a Brasília, o povo, né, votando, elegendo você como deputada federal, você vai manter essa estrutura para que a população, porque uma coisa está em Brasília, uma coisa é ter gente aqui. Eu percebo que as pessoas vêm ao Cabo só buscar voto. Essa é a realidade. Vem buscar voto e vai embora. Você só encontra o camarada de 4 em 4 anos. A pergunta para você é, você vai manter essa estrutura para que seja o elo do Cabo com Brasília? Com certeza. A primeira coisa que eu fiz como deputado estadual foi justamente criar 2 gabinetes, o itinerante e o fixo aqui no Cabo, que nunca havia sido feito por nenhum outro deputado que passou aqui pelo Cabo de Santo Agostinho, o gabinete externo aqui no Cabo. Porque eu entendo justamente nisso, na política de se ter proximidade, nessa política corpo a corpo e olho no olho. Não acredito de forma alguma em política de gabinete. Tá no gabinete, a gente não consegue ouvir a população. Então pode ter certeza, Batata, e toda a população assim que tá nos assistindo, que está nos ouvindo pelas rádios, que o meu compromisso, assim como eu fiz como deputado estadual, por que não eu farei como deputada federal? Muito pelo contrário. Eu tô assim, eu colho frutos. Eu entendo, Batata, o quanto foi importante a gente montar esse gabinete para ouvir a população, e eu tenho recebido reconhecimento hoje na rua justamente por isso. Então eu percebo o quanto foi bom, politicamente, foi bom para a população, que a gente correu atrás de resolver vários problemas, e eu preciso disso. Eu preciso do povo me dizendo o que é que precisa ser ajudado, para justamente poder fazer a atuação eficaz em cima dos problemas que aquelas pessoas aqui sofrem. As dores da população precisam ser medidas, e eu não devo estar lá para ser ouvida, para vocês me dizerem, para eu ouvir vocês. Muito pelo contrário, eu tenho que estar aqui junto. Então o gabinete aqui, inclusive, vai ser ampliado. Eu espero, Batata, que nós tenhamos 2 representantes aqui do município, um na Câmara Federal, pelo menos, e um aqui na Assembleia. Pelo menos um, e estaremos aqui, a gente vai ampliar esse gabinete para poder a gente ouvir as demandas da população, tanto a nível estadual quanto federal. Pode ter certeza, e o gabinete itinerante é o meu xodó. O meu gabinete itinerante é algo que eu preciso estar com ele. Se possível for, a gente faz mais de um gabinete, eu vou em um e minha equipe vai em outro, e a gente vai conseguir percorrer a cidade. A gente vai estar em Brasília, se Deus quiser, mas não são todos os dias na semana que tem plenário. A gente vai estar lá fazendo nossas obrigações como parlamentar, votando nos projetos, dando entrada, mas outros dias a gente vai estar aqui, no nosso estado, na nossa cidade, no Cabo, rodando e ouvindo a população para saber o que é que eles querem que eu brigue, quais são as leis que eles querem que eu dê entrada, porque essa é a função de um deputado. É muito importante esclarecer. A população ainda não entende. Exatamente. Quais são as atribuições de um deputado? O parlamentar, o deputado, assim como na Câmara Municipal, a gente está ali para legislar. A nossa principal função é dar entrada em projetos de lei. É a gente poder cobrar também, destinar recursos e emendas para ajudar tanto a gestão municipal quanto a estadual a poder fazer e executar as obras. Ok. Aqui no estúdio a gente conversa com Fabíola Cabral, já é deputada estadual, agora aguardando aí o dia 2, né? O resultado das urnas para ir a Brasília nos representar. São 7h, 7h52. Você falou aí agora há pouco na questão das dores do nosso povo. E o povo pernambucano tem sofrido com a violência, especialmente as mulheres e o Cabo de Santo Agostinho, né? A gente tem aí, voltando aquele slogan negativo, né? Cidade da morte. Eu vejo como cidade da vida. Como hoje você já tem um enfrentamento. Chegando a Brasília, eu quero saber qual é a tua proposta, né, junto à governadora eleita, né, espero que seja Marília Reis, para trabalhar esse tema e devolver ao povo pernambucano a sensação de segurança.
é justamente o que eu estava falando um pouco antes. A população está temerosa, até para sair de casa, para desenvolver os papéis básicos, que é ir no mercado, é ir na feira, é levar o filho na escola, é sair para trabalhar, é se locomover. Todas essas atividades simples da vida, no nosso dia a dia, as nossas mulheres, os jovens, todo mundo está temeroso, com medo de sair de casa. A gente está refém da violência, Batata. A gente não pode viver dessa forma. Então, algo que também é muito conversado com Marília é justamente por isso. Só para abrir um parênteses aqui, eu gostaria de falar que para ser candidata a deputada federal, eu precisei conversar bastante com Marília. Ela que me convocou para ser candidata. Ela falou, Fabíola, eu preciso de você para me ajudar. Exatamente isso. E eu abordei ela diversas vezes sobre alguns temas. Eu queria conhecer, eu queria saber quais eram as intenções dela em várias pastas, em vários aspectos assim, da sociedade, de problemas que a gente enfrenta. E uma delas é com relação à violência, né? A falta de segurança que a gente vive. E o que eu olhei, olhando no olho dela, eu vi justamente aquele brilho quando ela falou, Fabíola, pode ter certeza absoluta que eu vou estar aqui lutando para que a nossa cidade, o nosso estado, ele tenha paz. Seja um estado que oferte para a população tranquilidade para que elas consigam exatamente desempenhar essas funções como eu falei. Então pode ter certeza, Batata, que assim como Marília, eu estarei lá e ajudando no que for preciso, enviando recursos para que ela aumente efetivo nas ruas, para que os equipamentos, que os carros, a guarda, os policiais, eles tenham condições melhores de trabalho, para que eles estejam na rua com mais tranquilidade, para que eles enfrentem justamente várias facções, enfim, a violência seja tirada, a gente não fique intimidada, na verdade, não é a população que se intimide, mas sim aquelas pessoas que não querem fazer o bem, que estejam intimidadas porque vai estar ali com todo o policiamento, com toda a estrutura, monitoramento, iluminação. São vários pontos que precisam ser investidos para que seja reduzido. Mas o mais importante, Batata, não é nem o enfrentamento à segurança. A gente precisa cuidar da base. A educação, para mim, é algo muito importante. A gente poder ofertar também para os nossos jovens oportunidades para que eles saiam da rua, para que eles não fiquem com a cabeça vazia. A gente sabe, a gente entende isso, que quanto mais as pessoas não têm oportunidade, não têm um momento de lazer, que a gente não invista na cultura, no esporte, esses jovens, eles ficam perdidos, eles se perdem nas drogas, caem na violência, e isso precisa ser cuidado nessa base, e não só nesse enfrentamento do policiamento. Isso é o segundo ponto, mas o primeiro é cuidar aqui, da base, desse alicerce, para depois a gente pensar em combater com o policiamento. Agora, obviamente, a nossa polícia precisa estar bem equipada e estruturada para poder correr atrás de providências. Ok. Eu queria só, você falou aí da questão da violência, eu queria só fechar de pro apoio a questão que eu tenho comentado aqui com os demais candidatos. Houve em Brasília uma proposta que não foi efetivada, que é a criação de clínicas públicas. A gente tem na rua dependente. A polícia prende o traficante, mas ele vai comprar outro porque ele é um dependente químico. Você falou aí, educação, família, mas também há a necessidade de se criar espaços públicos, porque os que tem hoje vivem de pedir ajuda para se manter. Exatamente. É importantíssimo a gente cuidar disso, porque essa é uma doença, né? A dependência química acaba virando esse vício, é uma doença e a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar e dar mais atenção a esse ponto. É muito importante a gente ter lugares que consigam receber, né, esses dependentes e que eles de fato sejam tratados, porque não adianta eles serem encurralados, estarem num local onde eles ficam ainda mais revoltados, saem para as ruas, não tem esse cuidado, esse acompanhamento. Então, a partir do momento que a gente investe em casas de apoio, de recuperação, a gente vai conseguir tratar e voltar, né, fazer com que aquela pessoa volte a ter convivência familiar, social, de forma segura e respeitando todo mundo. Ok, a gente vai para o apoio. Eu quero aqui mandar um abraço ao pessoal de Jussaral que acompanha o nosso programa. A Marleide Virgínia, que é do lado, diz minha deputada federal, Fabíola Cabral. Ela já está profetizando, né? Eu vou para o apoio e volto daqui a pouquinho com muito mais informação aqui na Rádio Calheta, recebendo aí hoje a deputada estadual e candidata a deputada federal, Fabíola Cabral. Daqui a pouquinho também vou compartilhar as perguntas que está chegando aqui através do Facebook, do nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que é o 8549-9334. Eu volto já já.
Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social, Contra no Campo. Telefone 3521-0796. Calheta FM 98,5. Carlos Andrade Lima, senador. Estou com o Carlos porque ele está pronto para ajudar Pernambuco. Pernambuco precisa de alguém com atitude no Senado. Eu estou com o Miguel para fazer a minha parte no maior investimento da história do Estado, porque Miguel tem atitude para transformar a vida dos pernambucanos. Carlos tem atitude para lutar por recursos e investimentos. Miguel tem atitude para garantir creches, para levar água às pessoas. Estou com o Carlos porque ele está pronto para ajudar Pernambuco. Carlos tem atitude que a gente precisa no Senado. Agora é Carlos, 444, senador. Coligação Pernambuco com força de novo. Participe do segundo passeio ciclístico Juntos Salvamos Vidas, encerrando a Semana Nacional do Trânsito. Dia 25 de setembro, a partir das 7 horas da manhã. Concentração com café da manhã na frente da Uninasal, com saída prevista às 8h30. Inscrições na Secretaria de Defesa Social, SESC Senat, no Arcovita e na Uninasal do Shopping Costa Dourada. A inscrição será 1 quilo de alimento não perecível. Uma realização Secretaria de Defesa Social da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, em parceria com as empresas AVS Transporte, PCP Transportes, Coopertrans Cabo, Sanremo, Shopping Costa Dourada, SESC Senat, Uninasal e Arcovita Tacarejo. Apoio Cultural, Rádio Calheta FM 98,5. Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, construindo uma nova história. A sintonia máxima do seu rádio. Calheta FM, 8 horas. Todas as noites, aqui na Calheta FM, você tem um encontro com a música brasileira. Calheta Brasil. Todas as noites, aqui na Rádio Calheta FM 98,5. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio, agora 8 da manhã e 1 minuto. Bom dia, amanhã vai encerrar a série de entrevista com os candidatos à Câmara Federal. Amanhã é o Major Toca de Pontes Carvalho, ele vai estar aqui com a gente para conversar um pouco aqui das suas propostas. Na próxima quinta começa a série com os candidatos a deputado estadual. Agora são 8 da manhã, 8h01. Bom dia para você que vai ao trabalho, você que está chegando agora no trabalho, está retornando, um bom descanso para você. Fabíola, nessa escuta da sociedade, você conhece muito bem o Cabo de Santo Agostinho, e eu quero tratar aqui de um tema que é um tema que não aflige só o Cabo, mas Pernambuco, que é a questão da moradia. Muitas pessoas estão aí, né, em busca de uma moradia. Isso não só no Cabo, mas em Pernambuco todo. Qual é a tua proposta junto à governadora para resolver essa questão? Esses projetos de habitação, da gente poder construir mais habitações para tirar as pessoas da rua, é algo que precisa ter muita atenção. A gente precisa investir nisso, a gente precisa voltar a construir. A gente teve um momento aqui em Pernambuco, principalmente aqui no Cabo, onde houveram muitas construções de habitações, mais de 4.000. E é muito importante tirar essas pessoas de áreas de vulnerabilidade, além das pessoas que estão na rua, né? Pessoas que estão ali em situação de rua, que precisam ter essa atenção. A gente vivenciou recentemente, e tá a questão das chuvas, que foi algo que me deu bastante preocupação com relação a esse ponto. Eu vi o quanto estava o nosso estado precisando e defasado com relação ao investimento em conjuntos habitacionais, habitação para tirar as pessoas de áreas de risco. Existem ainda milhares de pessoas no nosso estado que vivem situações perigosas, sabe, vulneráveis. Então é necessário ter essa atenção. A gente precisa de recursos, a gente precisa de emendas que sejam enviadas justamente para poder ajudar a nossa futura governadora a investir mais nisso.
Se for preciso que destravar coisas, emendas, recursos dos ministérios, estarei assim atenta a isso, porque é algo que me afeta de forma muito sensível diretamente. Eu vivenciei, pude estar aqui junto de muitas comunidades, principalmente em Ponte dos Carvalhos durante essas chuvas, e vi o quanto tem gente sofrendo com isso. Pessoas em situações muito vulneráveis e miseráveis mesmo. Esse capítulo de miséria aqui em Pernambuco precisa ser passado, a gente precisa virar essa página. É algo muito importante ter dignidade, oferecer à população um mínimo de dignidade, de qualidade de vida, ter onde morar, dormir com segurança. Eu fiquei ouvindo várias mães de família, vários pais dizendo: eu não consigo dormir, Fabíola, com medo, em áreas de risco, com medo de, com a chuva, algo cair, a casa dela cair, fora essas pessoas que já têm casa, fora as que tantas outras milhares que não têm, que vivem realmente em situação de rua e que precisam ter, gente, precisam ser alocadas, precisam ser colocadas, precisam ter um mínimo de respeito. Isso é ter o olhar, né, mais atento, com mais carinho, com mais sensibilidade para essas pessoas que precisam tanto de atenção. Então, Marília também é uma pessoa sensível, cristã, também mãe, e eu tenho certeza que vai ser um dos pontos principais da gestão dela. Eu pude andar com ela em Monte Verde, que foi também muito atingido nessas chuvas, vi o quanto ela ficou emocionada, né, e triste por presenciar, né, tantas cenas e ver que a população estava muito desassistida. E ela falou que é algo que ela vai investir muito, nessa assistência a essa população, não só que vive em vulnerabilidade, que vive em áreas de risco, mas tantas aquelas que estão ali no meio da rua e não têm o mínimo de condição nenhuma de viver. É muito importante a gente investir em projetos que criem estruturas habitacionais, né, conjuntos habitacionais, para poder tirar essas pessoas da rua e dar o mínimo de dignidade. Eu tenho duas perguntas. Eu acho que as informações não chegaram a essas pessoas, mas aí, como é democracia, eu respeito isso. A Gilvanete Gomes, ali, Ponte Carvalho, assim: você hoje é deputada estadual. Não conheço nenhuma bandeira de luta ou de defesa da deputada. Nas enchentes, aonde você está? Você acabou de responder, mas ela ela não compreendeu. Mas tem uma outra pergunta também, que é referente ao mesmo assunto. A pessoa se chama Peixe Everaldo Peixe. E assim: bom dia, Batata. Pergunta, deputada, cadê o 1 milhão que ela falou que deu para o município? Isso foi só enganação? Porque até hoje o dinheiro não chegou. Eu ia até perguntar a você sobre essa emenda parlamentar, mas já que estamos aqui ao vivo, você responde aí tanto ao Peixe, o Everaldo, como também a Gilvanete Gomes de Ponte Carvalho. Por favor, candidata. Batata, a gente tem, eu só explicando com relação à destinação de emendas, a gente já conseguiu mandar aqui para o Cabo de Santo Agostinho mais de 2 milhões em emendas. A primeira destinação de emenda que a gente teve no nosso mandato, a gente relocou todo para combate à Covid. Praticamente todos os parlamentares fizeram isso. A segunda destinação de emenda, eu encaminhei aqui para o Cabo 1 milhão e 100 mil. Inclusive, desses 1 milhão e 100 mil foi para a saúde do município. A metade disso, 550 mil, foi devolvida. Inclusive, fica aqui o registro para que o prefeito se pronuncie para saber se a saúde do município está boa ao ponto dele devolver. Foram 1 milhão e 100 mil destinados à saúde daqui do município e, infelizmente, o gestor municipal resolveu devolver o dinheiro está em conta e a outra metade não foi executada. Continua lá na conta da prefeitura. Eu gostaria, inclusive, de entender o porquê não foi feito ainda. E a terceira destinação, a gente destinou R$1 milhão para poder... fosse comprada cestas básicas, colchões, para que as pessoas que perderam tudo. E na cobrança também de que a gestão municipal fizesse o auxílio emergencial municipal, que não foi feito, diferente de tantas outras cidades, que eu também gostaria de entender. A destinação foi feita assim, foi protocolada, foi feita 1 milhão esse ano, 1 milhão e 100 mil no ano retrasado, no ano passado, para poder assistir as pessoas aqui da nossa cidade. Agora, se o prefeito executou ou não, aí não é comigo. Eu preciso perguntar para ele o porquê. Por qual motivo ele não usou essa verba? Por que também foi devolvido metade dessa minha emenda que foi encaminhada e que encontra-se já assim na conta da prefeitura? Eu não sei, eu não tenho como
como responder por isso. A minha consciência está tranquila em relação à destinação. A minha parte eu fiz e continuarei fazendo, Batata. Sim. Viu, Everaldo Givanetti? Eu continuarei fazendo independente de quem for o gestor municipal. Eu sou representante do povo, fui eleita aqui pela cidade, né? Minha base maior é aqui o Cabo de Santo Agostinho. Continuarei lutando e trazendo recursos para o município, agora diretamente da Câmara Federal, que a gente tem possibilidade de enviar ainda mais, um montante ainda maior para poder ajudar ao gestor municipal a executar diversas obras. Então fica aqui só o meu compromisso de que irei lá em Brasília mandar ainda mais recursos e cobrarei para que o gestor municipal execute, né, as emendas que eu destinei. Como no caso aqui, já foi mais de 2 milhões e 100 mil. Ok. O Paulo da Coab, assim, bom dia para você, Batata, bom dia para a candidata. Em Suape está cheio de trabalhador de fora com carteira esquentada. Ele já vem com indicação com papel do exame, não passa por nenhum teste. O que a deputada vai fazer para rever isto? Emprega o povo do Cabo, quem tem mão de obra qualificada. Como vai ser fiscalizado isso, né, a partir de agora? É algo que eu não tenho como controlar como deputada os cargos que são nomeados, que são contratados em Suape, mas é algo que eu posso pedir para fiscalizar, é algo que eu vou pedir para que a nossa futura governadora ela tome ciência disso, que ela entenda o porquê isso está acontecendo, mas algo que a gente precisa falar, que foi dito aí na pergunta, é com relação à capacitação de mão de obra. A gente precisa capacitar nossos jovens, nossos trabalhadores daqui do nosso município, para que eles consigam estar aptos a ocupar essas vagas, porque muitas vezes, Batata, as vagas surgem, mas pela falta de oportunidade, a falta de qualificação dessa mão de obra, a nossa população acaba não ficando apta a ocupar essas vagas. Então é muito importante ter esse cuidado, a gente ter essa atenção de poder oferecer e ofertar cursos de qualificação para que as pessoas estejam capacitadas a ocupar, a exercer aquela função a qual a vaga foi aberta, que não adianta a vaga existir e a pessoa, a população morador daqui do Cabo não está qualificado para tal função. Então é muito importante a gente poder ofertar essa qualificação, ofertar cursos para que elas se qualifiquem, para que elas fiquem completas e aptas para ocupar essas vagas de emprego que venham a surgir. Mas pode ter certeza que é algo que eu vou encaminhar, inclusive ofício e indicação, para que isso seja analisado já de agora como deputado estadual. E como deputado federal, vocês vão poder contar comigo para que a gente consiga trazer ainda mais qualificação para aqui para nossa cidade. A Maria fez uma pergunta, mas já foi contemplada, que ela falou aí da questão da violência, a questão também do emprego. O Davi, ou David, deve ser Davi, David, né? Davi, assim, bom dia, qual a proposta da candidata para melhorar o atendimento no SUS? Ele fala do estado de Pernambuco, né? Por favor. A gente precisa descentralizar, na verdade, o acesso à saúde. A gente precisa de mais médicos, inclusive um dos programas é o programa Mais Médico, precisa ser investido. A gente precisa descentralizar e uma coisa especial para as mulheres. A gente precisa de uma central de regulação. É algo que eu tenho muita preocupação, Batata, é com relação às nossas gestantes, nossas puérperas. A atenção que essas gestantes precisam, sabe? Eu vejo quantas e quantas mães ficam desesperadas porque não sabem se na hora do parto, que é um momento tão sensível a ela, se elas vão conseguir ter um atendimento de qualidade, se elas vão conseguir uma vaga no hospital para poder ter seus filhos. Então é algo que eu tenho escutado muito e é uma das minhas maiores lutas e vai ser uma bandeira minha que eu vou agarrar com toda a força enquanto deputada federal, para a gente poder ofertar essa tranquilidade, a gente lutar pela central reguladora que funcione para que as nossas grávidas tenham tranquilidade na hora do parto. Com relação aos hospitais, à saúde, a gente tem visto o quanto a saúde está sucateada no nosso estado inteiro, né? Tetos de hospital caindo, enfim, do jeito que está, não dá para continuar. Marília vem também trazendo justamente essa proposta de poder fazer a reforma, a reconstrução de diversas unidades de saúde importantes e grandes no nosso estado, que atendem, inclusive, população de todas as cidades, né? Como foi o caso da restauração, que é um equipamento de saúde grandioso, que precisa de atenção, e pode ter certeza que a gente vai estar junto com ela, lutando e mandando também emendas e recursos para que essas recuperações, essas reformas dessas unidades de saúde, elas sejam contempladas, para que vocês tenham lugares para poder percorrer, para poder ir quando tiverem necessidade. E diminuir a questão do tempo, né? Tem gente que a população demora um ano e meio para conseguir uma cirurgia, Batata. É algo que não pode ser admitido.
As pessoas, inclusive, eu estava ouvindo ontem um relato de uma senhora que disse: Fabiola, eu tenho uma vizinha aqui que ela morreu esperando ser atendida. E não foi atendida. Não foi atendida, a cirurgia não foi feita. Então isso precisa ser melhorado, isso precisa ser resolvido. E pode ter certeza que Marília Reis, como governadora, eu como deputada federal, vou estar lá brigando por mais recursos, por mais emenda, para que tudo isso seja feito, para que essas recuperações sejam feitas, para que a gente consiga ter realmente uma saúde mais digna para a nossa população de Pernambuco. Ok. Eu tenho aqui mais uma contribuição. Prezado Eli José, bom dia. Contribuindo com o seu programa, gosta de saber da excelentíssima deputada estadual e agora candidata a uma cadeira na Câmara Federal. A pergunta a elas a possibilidade de aprovar um projeto que elimine de uma vez por todas o critério do 4º salário mínimo para poder conceder um benefício assistencial à pessoa com deficiência e ao idoso que vive em total estado de vulnerabilidade social. O governo insiste em perseguir essas pessoas e retirar direitos por motivo desse critério. Quem assina essa pergunta é o Albani Mário, ele é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Por favor. Qual foi a pergunta? Desculpa. Ele fala aí, deixa eu ver aqui, vou repetir para você. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Se há a possibilidade de aprovar um projeto que elimine de uma vez por toda o critério de um 4º salário mínimo para conceder um benefício assistencial à pessoa com deficiência e também ao idoso que vive em total estado de vulnerabilidade social. A gente precisa estar sempre lutando, na verdade, por essas causas, né? A gente, inclusive, um dos nossos lemas é governar para todos sim, mas com um olhar especial para os que mais precisam. Porque a gente não pode passar despercebido essa população. A gente precisa mais de inclusão, a gente precisa poder cuidar, né, mais dos nossos idosos, mais dessas pessoas que precisam de mais carinho, mais atenção. Então pode ter certeza que o que tiver para beneficiar contra os trabalhadores eu jamais vou votar. É algo, inclusive, que o meu pai fala comigo, a família, o seu compromisso como deputada federal é nunca votar contra os trabalhadores. Você firma esse compromisso comigo, você pode ter certeza. É algo que a população pode contar comigo, que eu estarei lá em Brasília e estarei justamente sempre ao lado do trabalhador. Então, o que for para beneficiar a população nesse sentido, pode ter certeza que vocês vão poder contar comigo. Falando em trabalhador, como é que está a sua relação com a SEC, Sindiloja e CDL? Porque são instituições que representam o empresariado e o comércio local. E aí, como deputada federal, o que você pode fazer? Qual a proposta para dar uma melhorada na geração de emprego, né, à nossa região? Porque é a 4ª maior renda do estado, mas é uma cidade onde a maioria está inscrita no CAD único. É uma cidade pobre. É verdade, Batata. É algo que a gente precisa ter muito cuidado também. Eu, inclusive, solicitei ontem para a minha equipe para poder fazer uma agenda justamente com todas essas associações, com todos esses sindicatos daqui do Cabo, aqui na próxima semana, a gente poder convocar uma agenda para a gente poder ouvir. Como eu falei no começo, a gente, quanto mais escuta, a gente menos erra. Eu preciso entender qual é a situação real que se encontra e quais são as bandeiras e as lutas que eles querem que a gente lute lá em Brasília. Pode ter certeza que eu estarei representando. Quero ouvir mais para a gente poder entender o que se passa, onde está o maior problema aqui do município para poder conseguir efetivamente trazer soluções. E pode ter certeza que eu sou aliada. O que eu mais gosto, Batata, é de fazer a política exatamente assim. É ouvindo a população, ouvindo todos os segmentos da sociedade para poder a gente conseguir ser mais eficaz, a gente ser mais efetiva. Então a gente vai poder ter esse momento de ouvir, né, os presidentes, os diretores, todos os membros que quiserem participar dessa conversa, desse bate-papo, porque eu acredito muito que eles são pessoas que vão estar lá dispostas a poder melhorar o nosso município, gerando emprego, dando mais oportunidade para a nossa população. A gente vive uma situação muito complicada hoje em dia de quantidade de desemprego. A gente vê o quanto as pessoas estão carentes, assistencialismo acaba aumentando bastante. Sim. Sabe, o pedido, Batata, das pessoas na rua é isso. Sabe, a gente encontra na rua as pessoas falando, me ajude. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, principalmente nesse momento de campanha. Mas a gente vê que as pessoas fazem, não é por maldade, fazem porque estão precisando. Porque as pessoas estão sem emprego, gente. As pessoas estão miseráveis mesmo. O quadro de miséria voltou muito ao nosso país, ao nosso estado. E isso precisa ser resolvido. E eu tenho certeza que o nosso presidente Lula, que é o meu presidente,
ele vai ajudar bastante a trazer Pernambuco de volta ao caminho do desenvolvimento, de volta ao caminho certo, virando essa página de desemprego, de miséria e de falta de oportunidade. Então, vou ouvir, Batata, todos esses sindicatos, associações, marcar realmente um momento para a gente poder ouvir, para a gente entender de que forma a gente pode contribuir lá em Brasília. Sabe? Não adianta a gente chegar aqui, falar várias coisas que às vezes não são nem dentro da realidade aqui do município. É a gente ouvir realmente para entender quais são as maiores pautas, as maiores lutas, e eu estarei junto de Marília Reis e Lula Cabral para poder solucionar. Há um assunto que virou bandeira nacional e que eu sou muito curioso, vi você falando essa semana, que é a questão do absolvente. Esse foi um assunto que se discutiu, muita gente acabou criticando, mas eu queria ouvir de você, né, como deputada estadual, candidata a deputada federal, a tua opinião referente a esse assunto, que muita gente discordou, mas boa parte da sociedade entendeu a discussão nacional. Veja, Batata, até me admira, assim, eu vi que muita gente discordou, porque eu não tenho sentido isso na rua, principalmente porque essa pauta é uma pauta que as mulheres entendem. A gente sabe que hoje em dia a gente não consegue nem comprar, muitas pessoas não conseguem nem conseguir comprar os itens tipo de alimentação, os itens mais necessários, básicos, né, e essenciais. E quem dirá um absorvente? Então a gente vê muitas meninas, né, nossas jovens que são estudantes, deixando de ir para a escola, Batata. Elas faltam aula com vergonha, porque não tem como se proteger, não tem como botar o absorvente, não tem como comprar. Sim. Então, assim, a gente impacta não só nessa questão pessoal, mas impacta na educação, que é esse problema de não irem para a escola, na saúde, porque muitas delas utilizam pano sujo, utilizam miolo de pão para poder substituir o absorvente. Então, isso precisa ser resolvido. Então, a gente precisou ter uma mulher lá na Câmara Federal, que foi Marília Reis, para poder dar entrada nesse projeto a nível federal, e eu aqui na Assembleia Legislativa, para poder dar dignidade. Esse projeto é o projeto de dignidade menstrual. Menstruação sem tabu. É a gente poder falar sobre o assunto, dizer para nossas jovens, nossas meninas, que isso é um assunto que é um problema, não é problema, isso é saúde, é fisiológico, faz parte do nosso dia a dia. Não tenham vergonha, não tenham medo, elas precisam ter esse absorvente em casa. Então, assim, essa distribuição gratuita, né, dos absorventes é algo que precisa ser ampliado, inclusive, é algo que a gente colocou aqui na Assembleia Legislativa para Pernambuco, Marília lá em Brasília, e precisou chegar uma mulher lá para fazer isso. Então, a importância, né, o simbolismo disso é muito grande. As mulheres sabem do que eu estou falando, a gente sabe as nossas dores. Eu consigo olhar para as pessoas e ver que a gente precisa de mais mulheres justamente por isso, por pautas e por políticas públicas que só a gente sabe que precisa. Então, porque tem essa sensibilidade, a gente vive isso, a gente vive os problemas, então a gente sabe resolver, a gente consegue colocar em prática isso. Não desmerecendo nenhum homem, muito pelo contrário, né? A gente tem, todos os homens, inclusive, têm suas mães, têm filhas, têm irmãs. A gente sabe da importância de se ter mais mulheres brigando e lutando por isso, para que a gente tenha mais oportunidades também. É uma bandeira minha que eu vou agarrar, que eu continuo agarrando, que na Assembleia Legislativa eu faço parte, eu ainda não estou de licença não, papai, você falou que estava de licença. A gente continua como deputada estadual. É uma bandeira que eu luto, faço parte da Comissão de Defesa e Direitos das Mulheres. A gente está aqui o tempo inteiro pensando em pautas para poder defender e dar mais oportunidade às nossas mulheres também. Ok. A gente tem outras perguntas, mas só para encerrar aqui, eu tenho deve ser Neilson, né? O Neilson Clebson. Eu vou chamar de Clebson, que é mais fácil, não é? Clebson. Ele assim, bom dia, Eli, bom dia para a deputada estadual Fabília Cabral. Gosta de saber qual a sua proposta em relação ao transporte público. Você já falou do metrô, falou do EVLT, mas se quiser não, é uma maneira de também contemplar esse ouvinte. Talvez ele não estava ouvindo na hora e agora ele faz a pergunta. Com certeza, Neilson, bom dia, obrigado pela pergunta. Um dos projetos, inclusive, de Marília Reis é o bilhete único. Foi algo que foi prometido, inclusive, pelo atual governador e que não foi cumprido, muito pelo contrário, é motivo inclusive de chacota, porque em campanha ele prometeu e no primeiro ano de mandato dele ele dobrou o valor da passagem. Então, a gente precisa entender e eu gostaria aqui inclusive de afirmar a toda a população que repensem, inclusive, quem são os candidatos do atual governador. Vocês estão de acordo com o governo atual estadual? Eu estou a favor da mudança, a favor da esperança, estou junto de Marília Reis.
o candidato, os candidatos do governador aqui no Cabo de Santo Agostinho, vocês precisam ver e conhecer, e saber se quem está do lado do governador está do lado certo. Eu acredito que a gente precisa fazer uma virada de página, e estarei junto de Marília Reis, lutando para que se tenha essa questão do bilhete único, para a gente poder ter, oferecer, né, para a nossa população, inclusive mais qualidade no transporte, mais segurança e mais agilidade, que é um preço justo, e não da forma como está sendo feito hoje em dia. Para encerrar, Fabíola, são 8h23, que você possa dizer o seu número, né, para que as pessoas possam estar atentas e, resumindo, aí fechando, a importância dessa sua mudança do Estado para Brasília. E qual será a contribuição do município, né? O que o município vai ganhar com a tua chegada a Brasília, por favor? Bom, Batata, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade, dizer que é sempre muito bom poder ter esses espaços para a gente poder conversar com a população, chegar mais perto, chegar aos engenhos que estão me ouvindo aí pela rádio certamente, e dizer que é uma satisfação muito grande a gente estar sendo candidata a deputada federal, por mais mulheres na política. A gente precisa de mais representatividade. O meu número é 7777. Espero que no dia 2 de outubro vocês saiam das suas casas com consciência, com convicção. Me sigam nas redes sociais. Podem ter certeza, se vocês conferirem, vocês vão poder acessar lá e conferir o meu trabalho nesses 3 anos e meio de mandato. E vão ver que eu continuo sendo a mesma pessoa, sempre atuante, presente. E é isso que eu acredito. Vocês têm esse trunfo. Analisem seus candidatos, votem com convicção. Eu, como deputada federal, o meu querido deputado estadual é Lula Cabral, 777 também, candidatíssimo. Tem muita gente que está usando de fake news, falando por aí que ele não vai ser candidato, mas ele é candidato sim. O meu desafio aqui, no dia 2 de outubro, você saiu de casa. Se vocês acham que ele não é candidato, vão na urna e digitem lá 7777 primeiro, o primeiro voto de federal, depois o meu deputado estadual, que é 77777. E a nossa governadora Marília Reis, nosso senador André de Paula, 555, a Marília Reis 77, e meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, Lula 13, porque o Brasil precisa voltar a sorrir, Pernambuco é a nossa cidade também. Tô aqui junto do time da mudança, o time da esperança. Marília Reis, inclusive, tem mais umas 2 ou 3 agendas aqui no Cabo, o que mostra o nosso prestígio, querido Batata. A gente vai poder caminhar com ela, fazer carreata aqui nessa cidade e mostrar quem é o time dela aqui nessa cidade. O time dela aqui é Fabíola Cabral, é Lula Cabral e todo mundo é 7. O número 7 nas urnas, pode ter certeza que vai estar até apagadinho, de tanto que as pessoas vão lá e vão votar. Confio em vocês, preciso do apoio de vocês, com muita humildade, olho no olho de vocês aqui e peço esse voto de confiança. Estarei lá em Brasília trazendo mais recursos para ajudar a Marília Reis a governar o nosso estado. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e Deus abençoe todos vocês. Ok, obrigado. A gente encerra por hoje o programa. Na sequência aí tem o Rádio Mulher, depois tem um show da manhã. E amanhã a gente vai receber aqui o Major Toca, que é de Pontes Cavalho, também candidato à Câmara Federal. Gente, muito obrigado a todos e a todas. Aqueles que enviaram pergunta, aqueles que estão ouvindo aí pela rádio. Que tenhamos aí uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.